Se o deputado Arnaldo Faria de Sá teve a sensibilidade, a consideração com os nossos irmãos policiais militares, com a instituição Polícia Militar, o que nós temos que fazer nesse momento, todas as entidades, todos nós, não me importa o que a gente possa representar, não importa que eu seja de um partido político, o deputado Arnaldo Faria de Sá de outro, não me importa que A, B ou C possam ter qualquer tipo de relacionamento governamental, pretensão política pessoal de qualquer ordem, nós temos uma realidade concreta. Nós temos um projeto de emenda constitucional que já se mostrou que tem pertinência constitucional de forma unânime na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que por uma manobra regimental, produto da experiência parlamentar e do conhecimento do próprio regimento, o deputado Arnaldo Faria de Sá conseguiu uma comissão especial, e ele vai dizer mais a miúde o que significa isso. E o projeto tem tudo para se tornar uma realidade. Quando conseguirmos a aprovação desse projeto, vamos conseguir na Câmara dos Deputados, e ele foi encaminhado ao Senado. O Senado será um território até mais tranquilo. Primeiro, que tem a chancela da Câmara dos Deputados. Tem a chancela do projeto ter sido puxado por um deputado que tem experiência legislativa no Congresso Nacional e que está já se articulando no próprio Senado. E no Senado nós temos muitos ex-governadores. O indivíduo pode ter uma bronca desgraçada da Polícia Militar e dos policiais militares. Pode ter ranço ideológico, pode ter preconceito, mas depois que o indivíduo passa a governador 4 ou 8 anos no Estado, aprende a respeitar a família policial militar, porque é a instituição mais presente no Estado em todas as circunstâncias, substituindo quase que todos os serviços essenciais do Estado. E aí vem a respeitabilidade e o crédito. Por isso que eu encareço a todos vocês, os que já estão aqui, os representantes associativos, que levem as suas associações, que peçam uma multiplicação, que façam nos 645 municípios atos, que possam ir à Câmara Municipal, peçam ao vereador, seja policial militar ou seja alguém que admira o serviço da Polícia Militar, peçam uma moção de apoio à PEC 300, para que ela seja encaminhada a todos os deputados federais, aos senadores, à presidência da República, ao gabinete do Arnaldo Faria de Sá, para que ele tenha substância para falar, para que ele possa dizer 100, 200, 300, a totalidade dos municípios estão apoiando o pleito, não da Polícia Militar de São Paulo, mas das polícias militares e dos bombeiros militares de todo o Brasil. Só peço encarecidamente a vocês todas as garantias e vantagens que se buscou e que se conquistou. E eu aproveito para agradecer ao Sindicato dos Eletricitários, que mandou um carro de som. Eu até sempre digo aos meus irmãos eletricitários, eu na minha vida só aprendi na caserna a desmanchar um piquete. Quem foi me ensinar a fazer o piquete foram justamente os sindicalistas das centrais sindicais que vêm apoiando a família policial militar, porque a Constituição veda no artigo 142 a sindicalização e a greve para o militar do Estado. Instrumentos mundialmente consagrados para que os trabalhadores possam lutar pelos direitos
seguinte: o que vocês fazem é tão importante para a sociedade que, por maior que seja a dor de vocês, a da sociedade é sempre maior. O que vocês fazem é tão essencial que a sociedade não pode ficar um instante sem vocês. Isso é muito bonito, o espírito da Constituição. Mas governantes estaduais mal intencionados têm usado isso para o contrário. Não tem problema com relação aos meganhas. Quando gritar sentido, eles ficam tudo caladinhos. E é isso que nós precisamos dar a volta. E mostrar que mesmo sem ter o direito de sindicalização, de paralisação, nós conseguimos nos mobilizar, nós conseguimos nos manifestar, nós conseguimos chamar a atenção das centrais sindicais, dos sindicatos, das associações, dos conselhos comunitários de segurança, das sociedades de amigos de bairro, para dizer: é um momento histórico para trazer dignidade. Basta de ficar comendo no chão as migalhas atiradas por governo. Vamos restabelecer através da própria Constituição a tão sonhada dignidade da família policial militar. E isso vai acontecer exatamente, não vejo sinalizado por qualquer outro caminho. Eu poderia vir com conversa mole aqui com vocês e dizer: olha, nós vamos sensibilizar o governador do estado. É insensível às causas nossas. Tem ódio, tem rancor, tem preconceito. Não vai. O meu papel hoje é mostrar para a sociedade, é escandalizar o que está acontecendo. Quando eu peguei a secretária Linamar, a secretária de Estado da Secretaria que foi criada de proteção ao deficiente físico, na Câmara Municipal na terça-feira, na homenagem que era feita aos nossos deficientes, e quando um deputado disse que a Lei 1045 tinha dado a extensão do adicional do local de exercício aos deficientes físicos, eu tive que fazer o reparo, eu tive que mostrar que era uma mentira. É fácil de público mesmo, aonde for, com quem for. E disse à secretária: já que a senhora está representando o governador, vai ouvir por ele, que é uma mentira, que é um absurdo, que nós temos mais de 5.000 policiais que se tornaram deficientes físicos no estado de São Paulo, defendendo a sociedade, que não tem adicional de local de exercício coisa nenhuma, e que não vão ter pela Lei 1045, que é só a partir da vigência da lei de 15 de maio do ano passado. Vergonhoso isso.